O nosso trabalho tem como principal objetivo mostrar como que as tecnologias do século XXI podem auxiliar os jovens da geração Y, que são aqueles que nasceram até o ano de 2002, em relação à educação. Como que as tecnologias podem auxiliar nas tarefas escolares, nas atividades em grupo e como que os jovens podem usar isso a seu favor. Mas antes de tudo, é importante a gente lembrar que a maioria das escolas ainda utilizam o modo tradicional do século XX, que é aquele diâmetro que o professor e o aluno estão presos dentro da sala de aula e o aluno tem sempre que prestar atenção na fala do professor, se concentrar na sala do professor. Só que esse jovem da geração Y, ele tem um perfil diferente, porque ele não consegue ficar prestando atenção muito tempo na mesma coisa, ainda mais com a tecnologia, que é o tempo todo tá atento ao que acontece na internet e nas redes sociais. Então, a gente quer discutir como que os professores podem vencer esse desafio de fazer o jovem prestar atenção no que ele fala e, ao mesmo tempo, utilizar a tecnologia a seu favor. Bom, diante do novo contexto que os alunos das escolas e professores estão inseridos, há um novo desafio de como colocar a tecnologia em pró da aprendizagem dos alunos. Já que esses alunos da geração Y, eles conseguem ter o controle da aprendizagem e o controle da educação. Então, os alunos eles podem conseguir variar esse contato com a tecnologia, beneficiando a eles com sua aprendizagem. Bom, diante desse fato, é importante analisarmos o esforço dos professores na adoção de meios tecnológicos. Ou seja, ocorre uma extensão das relações entre aluno e professor através da internet. Ou seja, essa relação que ocorre dentro de sala de aula, ela se expande para além da sala, principalmente pelas redes sociais. Ou seja, as redes sociais elas são usadas até para troca de conteúdo, troca de informação, troca de conhecimento, como grupos de turma, grupos de conversa. Então, a partir disso, a internet ela auxilia nessa comunicação e nessa interação dos alunos, turma, e também dessa relação aluno-professor. Voltando à nossa discussão para a internet, a gente consegue perceber como essa ferramenta consegue auxiliar os alunos com a aprendizagem, auxílio em grupos de pesquisa, como eles conseguem obter conhecimento e expandir o conhecimento além do que eles já possuem e adquirem na sala de aula. Além disso, a internet ela pode também incentivar essa busca. Então, ela serve como uma ferramenta e também como um incentivo para esse conhecimento e essa aprendizagem. Então, após a gente analisar essas relações que podem ser construídas com os alunos através da internet, a gente vai falar agora sobre uma ferramenta cognitiva chamada Geek Lab, que é uma plataforma online com ensino personalizado que ajuda os alunos a fazerem simulados para se preparar para o Enem, onde o professor tem acesso e ele pode ver ele pode identificar onde os pontos a serem reforçados para ajudar o aluno. Agora a gente vai conversar com o Luciano Nogueira, que é diretor do Centro Educacional Luiz de Camões, que é a escola que eu trabalho, e ele vai contar por que ele decidiu trazer o Geek para a escola e quais foram os resultados que o aplicativo trouxe. Eu já tinha ouvido falar do Geek há algum tempo, só que até o ano passado o Geek era basicamente uma ferramenta de treino, né? Eles montavam simulados dentro do modelo TRI, eles têm uma capacidade muito legal de avaliar as questões da mesma maneira que o INEP avalia para o Enem, e isso fazia com que o resultado que eles tinham dos simulados deles fosse muito parecido com o resultado que o aluno teria no Enem. Então era uma excelente ferramenta de treino. O que é bom, mas não é necessariamente o foco que a gente tem aqui na escola. Na virada do ano, a gente ouviu algumas coisas sobre o Geek, tem uma editora que está incluindo algumas coisas do Geek dentro de um projeto maior que eles têm, você tem acesso também ao Geek. Então, algumas coisas que a gente ouviu sobre a plataforma fez a gente pesquisar um pouquinho mais. Elas fizeram a gente pesquisar um pouquinho mais.
E aí a gente chamou o pessoal da Geek para conversar e veio essa notícia da mudança de foco, né? Hoje o que eles oferecem não é mais só um simulado. O simulado, na verdade, eles ainda oferecem, mas é como se fosse um brinde. O que eles oferecem é uma plataforma de ensino adaptativo. E isso está muito mais em linha com o que a gente quer oferecer para o aluno da gente. Não simplesmente uma ferramenta de treino, mas uma ferramenta que vai trazer aquilo que eu já falei para vocês, né? Escolhas significativas, retorno mais rápido, mais eficiente do esforço daquele aluno e a capacidade de desenvolver essa independência dele para estudar. A primeira questão é a questão do aluno ter ou não dificuldade. Hoje em dia a gente tem alunos na escola que tem um diagnóstico dado por um profissional da área de saúde, dizendo que aquele aluno tem um déficit cognitivo, tem um transtorno, tem alguma coisa que atrasa o desenvolvimento dele ou que dificulta o desenvolvimento dele. Então, se a gente tentar dividir em categorias, a gente vai ter o aluno que não tem diagnóstico, e aí eu concordo, dificilmente o problema é do aluno, mas a gente tem alunos hoje que são diagnosticados e eles precisam de uma adequação do tipo de aula, do horário de prova, do tipo de currículo, muitas vezes, que eles são o tipo de currículo que a gente oferece para eles. Então é legal fazer essa distinção, né, para começar. A gente tem várias maneiras hoje de tentar fazer o conteúdo chegar no aluno. E, na minha visão, pelo menos, o conteúdo chegar no aluno é uma parte do processo, né? Quando a gente fala no trabalho que a gente faz dentro da escola, processo de ensino-aprendizagem, o mais relevante da aula expositiva, a parte que o professor fica falando, sim, pode ser substituída por um vídeo. Mas a parte onde existe interação, a parte onde existe troca, a parte onde o aluno está em sala de aula, se você junta um grupo e você quer fazer alguma coisa com aquele conteúdo, essa parte ela não pode ser feita por computador, ou dificilmente ela vai ser feita por computador. Ela é muito mais eficiente se ela for feita dentro de sala de aula, com interação humana, com convívio e troca de ideias. Então, não é uma questão de substituir o professor. A questão principal, se a gente quiser levar a aprendizagem híbrida para um extremo, é tentar liberar o máximo de tempo possível dentro de sala de aula para que a gente possa ter mais momentos de interação e menos momentos onde o aluno está passivo durante o processo. A parte da plataforma adaptativa do Geek, ela puxa um pouco por aí. Você tem a opção de estudar sozinho, né? Isso vem de uma teoria que fala, olha só, a gente precisa de três coisas, na verdade, muito importantes para a gente manter um aluno motivado e evoluindo dentro desse processo. Primeiro, feedback, um retorno para aquele aluno da qualidade daquilo que ele está fazendo. Então, se você depende só de teste, de prova, para ter um feedback, para ter uma nota, para ter uma resposta do teu esforço, isso é muito lento, isso demora muito, isso pode ser muito frustrante. Quando você tem uma plataforma que interage com você, ela está o tempo todo, e aí é muito parecido com um videogame, né? Videogame você sabe na hora se o que você fez está certo, está errado, se você passou de fase ou se você morreu. E isso mantém o interesse. Você sabe que aquilo que você está fazendo está melhor, está pior, e você sabe onde você precisa ajustar para evoluir. Então essa parte do retorno é muito importante. Você tem também a parte da escolha. Tá? Ter uma escolha significativa, o aluno sentir que as escolhas dele afetam o resultado, também é muito importante. Então ele poder escolher o que ele vai estudar, ele não ficar dependendo só do planejamento do professor para ver um determinado tópico, é muito importante. E aí a gente pode levar para o aluno que é mais avançado, que ele quer puxar um pouquinho mais a matéria para alguma coisa que a turma dele ainda não aprendeu, ele tem essa liberdade, ou para o aluno que deixou de aprender alguma coisa no passado, independente de ser responsabilidade dele, do professor, da escola, da família, ele faltou, ficou doente, o que quer que seja, ele pode voltar e ele pode ter uma revisão daquilo que ele não aprendeu. Então, as escolhas que ele vai fazendo enquanto ele está estudando vão afetar o desempenho dele, vão afetar o resultado dele. Isso também é muito importante.
Muita gente entrou logo nas primeiras semanas e já conheceu, já tem aquela primeira barreira de entrar a primeira vez no site, fazer o primeiro login, essa barreira já foi ultrapassada. Então, o que a gente está experimentando agora é um declínio, aquele boom inicial, mas a gente está tendo uma frequência legal de acessos, a gente já sabe que tem alunos que já usam o Geek constantemente como ferramenta de estudo, e agora é um processo um pouquinho mais lento de voltar a fazer essa curva apontar para cima, e eu acho que isso vem um pouco com resultado. A partir do momento que os próprios alunos consigam perceber que aqueles que estão utilizando o Geek estão tendo notas melhores, estão tendo uma experiência mais agradável para estudar, a utilização ela vai aumentar. Então a gente está num momento agora de manter o costume, manter isso na rotina do aluno, que é o foco nosso da implantação agora. Eu tive até algumas surpresas, porque a gente tem professores aqui que dão aulas expositivas muito boas, excelentes, né? Caso de história, por exemplo, que a gente achou, olha, um cara desse, para mudar um pouco o jeito dele dar aula pode ser complicado. Mas quando a pessoa vê a facilidade que aquilo pode trazer para o dia a dia dele, a facilidade que aquilo pode trazer para o aluno, tudo é bom e ele abraça aquilo, né? A gente percebe que um dos grandes desafios de você trabalhar em escola é que você trabalha com gente em todas as pontas, né? Quem te contrata é uma pessoa, você oferece seu serviço para uma pessoa, pequenininha, mas é uma pessoa, e quem trabalha para esse produto acontecer são pessoas. Então, em momento nenhum você tem uma máquina que você aperta um botão e ela faz o trabalho dela e não reclama, não pede para parar, não tem um problema eventual. E aí eu acho que o grande fator é quando elas percebem que aquilo está sendo feito com uma boa intenção, que aquilo está sendo feito com a ideia de tornar o serviço, o produto que você está oferecendo melhor. Não é uma tentativa de reduzir custo, eu vou tirar metade dos professores e eu vou deixar os alunos nesse tempo assistindo o vídeo porque vai ser mais barato para mim. Não, nada disso. Ninguém vai perder uma hora de aula porque a gente adotou o Geek, mas o aluno vai ter uma ferramenta a mais para estudar e para se desenvolver. Então, quando as pessoas percebem que é para melhorar o processo, eu acho que todo mundo acaba, uns mais rápido, outros um pouquinho mais resistentes, mas todo mundo acaba abraçando a ideia e indo adiante. O Geek é um site que você entra e dentro desse site você tem diferentes matérias que você estuda normalmente dentro da escola. E através primeiro da resolução de algumas questões, ele começa a aprender sobre o que você sabe e o que você não sabe. Isso tudo dentro do arcabouço do Enem, do escopo do Enem, do que o Enem vai te cobrar, do que é o objetivo do ensino médio no Brasil, e ele começa a te oferecer conteúdo para que você possa se desenvolver onde você ainda não está muito proficiente, onde você não é muito bom. E ele faz isso através de textos, de vídeos, de uma série de recursos de mídia, onde ele também aprende quais desses recursos você prefere. Então, se você acerta mais questões depois de assistir um vídeo, se você assiste mais vídeos do que lê textos, ele começa a te oferecer mais vídeos e menos textos. Cada um aprende de uma forma. Se você funciona da outra maneira, se você prefere ler, assistir vídeo, ele também começa a te dar mais texto do que vídeo.